Muito viajou por aí pelo Brasil e fora. Viajei. E o quanto isso foi marcante para sua vida, e até hoje, após a pandemia, está voltando agora aos poucos. Mas naquela época das explosões, né, dali e dessas músicas e tudo, deve ter tido muita experiência bela no meio do povo de Deus, não é? Muitas experiências, muitas, Guto. Mas olha, o que eu posso dizer que uma das experiências mais marcantes na minha vida, quanto à vida missionária, né, foi junto com o Padre Eduardo. Uhum. O Padre Eduardo Dougert e eu viajamos 2 vezes para o Japão. Olha só! E a primeira vez, quando a gente foi, isso no ano de 2001, convidaram o Padre Eduardo para pregar junto aos brasileiros. Certo. Né? E a segunda vez foi para o ano de 2006, para pregar para os japoneses. Aí era para pregar para a renovação carismática do Japão. Em inglês. Em inglês. E das 2 vezes, eu não sei porquê, mas Deus sabe porquê, queriam que eu fosse junto. Uhum. Ali era um sonho em Deus que fazia. Também tem uma outra experiência marcante. Vamos deixar um pouquinho pendurado aqui o Japão? Certo, vai. E vamos antes para o Maracanãzinho. Maracanãzinho foi com o Padre Eduardo também, lotado. Rio de Água Viva, carnaval. Um carnaval espiritual, né? Uhum. E aquele Maracanãzinho lotado, mas lotado. E aconteceu uma adoração ao Santíssimo Sacramento de 2 horas. E a música que conduziu essa adoração foi a música Só em Deus. Com essa música, 2 horas de louvor, de adoração e de algo que hoje, talvez eu esteja errada, mas eu vejo evidências disso, de escuta. Uhum. De escuta ali. Então, esse Maracanãzinho foi algo marcante na minha vida, porque com uma canção que é um salmo, né? É o Salmo 61, uma adoração de 2 horas num lugar lotado de gente. Num carnaval com Cristo, né? Agora, indo para o Japão, né? Das 2 vezes que eu acompanhei Padre Eduardo, eles quiseram que eu fosse a primeira vez e depois a segunda, como o Padre Eduardo ia pregar em inglês. Isso. Com tradução simultânea, porque era para a renovação carismática só japonês. Era para japonês mesmo. Para japonês, garantido, né? E o que eu ia fazer ali? Uhum. Eu aprendi, pela graça de Deus, falando com uma moça lá, 2, aliás, uma japonesa e uma brasileira que mora lá, a Elisa, e a outra japonesinha, eu esqueci o nome dela, Horácio, que esteve na associação. Eu vou lembrar já. Várias músicas em japonês. Ai, não acredito. Eu também não acreditava, porque é Deus. A Mina Kobayashi. Mas você não lembra de nada, nenhuma? Nenhum refrãozinho? Lembro. Lembra? Lembro. Qual em japonês? Vamos lá. Mãos Ensanguentadas. Não acredito. Também tem uma que é Da Minha Graça, uma das músicas mais lindas que eu já cantei, que até teve uma... Vamos costurando o assunto, né? Vai lembrando, uma coisa lembra a outra. Eu fui para Rondônia uma vez e cantando lá naquele encontro, um mocinho, João Paulo Guarati, ele chama. Ele cantou uma música na missa, no ato penitencial.
É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. E eu falei para ele, olha, um dia eu vou gravar essa música. Ele me deu a gravação dessa música, de fato gravei, da minha graça. Essa também foi uma das que eu aprendi em japonês. Mas eu aprendi o som. Isso. Elas me mandaram por escrito, mas não escrito em japonês. Escrito na nossa... Escrito em um português ajaponesado. É, isso aí. Aí eu fui aprendendo essas músicas e eu falava para o Padre Eduardo, estava chegando a época de viajar, eu falava, Padre, eu estou aprendendo as músicas japonesas. Ele dava risada. Ele não eu acho que ele não acreditava muito, né, que fosse acontecer isso. Pois, quando nós chegamos lá, uma das músicas que eles punham as músicas, as letras no telão, porque era um hotel meio chicoso assim, né? A gente sabe que ali era 0,7% de católicos no país, né? Então era um teatro ali no hotel, um espaço no hotel, cabia umas, digamos que 500 ou 600 pessoas. Sim. Essa era a Renovação Carismática do Japão. E aí punha a letra da música na tela e a gente saía cantando, né? Diudika no tishio de kizutsuita mite de furete kudasai, furete kudasai, furete kudasai, yueshu yokite kudasai. Mãos ensanguentadas de Jesus. E eles cantavam? Saíam cantando, porque a letra estava ali. Olha que coisa linda, né? Seirei, seirei, sama kite kudasai, ikikata o furete kudasai. Ainitsu sumaretai desu, mitasaretai desu. Kokoro iawaragete kudasai. Eles ficaram surpresos quando viram você cantar? Eles achavam que eu falava em japonês. Por exemplo, essa música, por exemplo, da Minha Graça. Aisana kereba narana yoshuyo kizotsukete shimata torawarero no ikara kokoro, que é coração, kairoshite. E aí a música. Perdão, Senhor, perdão. E lá, quando é o ato penitencial, é awaremi shuyo. Awaremi tamae shuyo. Awaremi tamae shuyo. Então, foi o que Deus quis que eu fizesse ali. Imagina o impacto que é para uma pessoinha, né? Aprender uma música. Agora, na prática, chegar lá, pôr essa música no telão, cantar. E você vê o povão japonês cantando junto. Foi um dos momentos. Aí o Padre Eduardo ria, e ele passando do jeito que ele fez, que ele faz aqui até hoje com o Santíssimo, que você sabe muito bem como é que é, ele passando com o Santíssimo e a gente cantando e o povo cantando junto e sentindo a unção do Santíssimo Sacramento, o poder do Santíssimo Sacramento. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E Padre Eduardo é jesuíta, né? Sim. Então, os jesuítas quiseram chegar até lá, né? Por meio de... às vezes falha a minha cabeça de alguma coisa. O santo que São Francisco Xavier. São Francisco Xavier quis chegar até lá, né? Mas o Padre Eduardo chegou.
500 anos depois. Olha que coisa. A gente chegou no Japão. Isso foi impactante na minha vida. E não foi só ali, foi em Osaka, foi em Kyoto, foi depois em outras cidades lá, que, sabe? E essas músicas ficaram gravadas, tanto que as letras eu lembro. O Olha Pra Mim, em japonês. Aí você ia cantando uma música que nasceu do meu coração num dia que eu estava rezando em casa, chorando, reclamando com Jesus, olha para mim, Jesus. Né? E depois, de repente, você vê essa canção sendo cantada em outra língua. Aquilo provou para mim que, com o Espírito Santo, Guto Azevedo, com o Espírito Santo não existe barreira. Verdade. Ele dá o jeito dele. É verdade.